Bom dia a todos, eu sou Marcelo Sampaio, CEO e cofundador da Hashdex, e um contexto rápido é que na semana passada, no dia 26 de maio, eu e meu sócio Stefano Sergoli, a gente fez uma live com o pessoal da Liberta e com o Fernando Urit, e foi muito bacana o papo, quer dizer, e surgiu muitas perguntas, muitas interações positivas, e ficou faltando muita coisa para a gente responder, porque a gente não teve tempo. Então, a turma lá da Liberta sugeriu a gente fazer um vídeo na sequência, selecionou algumas perguntas para a gente responder, e é isso que eu estou aqui para fazer. Tomara que seja útil. Pergunta número 1. Nunca deixar Bitcoin em exchange apenas para trade e não para hold. Por favor, comente. Com certeza, a gente realmente não recomenda deixar criptos em exchange, e especialmente porque, assim, historicamente é onde ocorreram a grande maior parte dos hackings ou dos roubos de cripto no passado. Então, literalmente o que acontece é que hackers muito bons, assim, eles conseguem invadir essas exchanges e ter acesso à chave privada, à sua cripto, né? E uma vez roubada, realmente não tem muito que se possa fazer. Então, o que acontece é que quando a exchange é muito grande e o roubo é relativamente pequeno, ela consegue cobrir, mas historicamente no passado, muitos exchanges quebraram por hackings desse tipo. Então, realmente, assim, se você resolver fazer a custódia do seu próprio criptoativo, estudem, entendam quais são as melhores práticas de segurança, mas realmente assim, a gente prefere, e é a solução que a gente provê para o mercado, assim, que você investe através de fundos regulados, que, por exemplo, no nosso caso, 100% dos ativos ficam custodiados com algumas das maiores empresas, né, de custodiantes institucionais do mundo, né, e com práticas assim, que são extremamente seguras e nunca ocorreu nenhum caso documentado de hacking ou algo desse tipo. Não consigo nem acompanhar o assunto, fecha aspas. Você tem alguma indicação boa de livro? Olha, eu tenho várias indicações boas de livro. Realmente, cripto tem tido muito autor bom pelo mundo escrevendo coisas, enfim, textos muito legais sobre cripto. Pertinentemente, eu acho que a primeira indicação que eu tenho é aqui no Brasil, em português, o livro do Fernando Urit. Ele escreveu, alguns anos atrás, um livro sobre Bitcoin que é muito bom, chamado Moeda na Era Digital. Eu acho que está super acessível, imagino deve estar vendendo por aí, deve ser fácil de encontrar. Enfim, eu acho que o Fernando teve um êxito muito legal, assim, de escrever um conceito relativamente complicado, traduzindo de um jeito muito simples, né? Ainda sobre o tema aí de Bitcoin, assim, eu acho que tem o que já virou uma bíblia hoje, que é o livro do Andreas Antonopoulos, que foi talvez a primeira pessoa que conseguiu falar para muita gente sobre um tema que é relativamente complicado, que é o Mastering Bitcoin. Ele também tem o Mastering Ethereum, que veio alguns anos depois, que também é muito bom, mas eu acho que já tem em português, se eu não me engano. Tenho quase certeza que está traduzido, mas Andreas Antonopoulos, Mastering Bitcoin e Mastering Ethereum. E como eu comentei, assim, a gente gosta muito de ver criptoativos como um fenômeno maior do que só Bitcoin. Ethereum já é uma prova disso. Mas então, sobre a ideia de cripto quanto um fenômeno e quanto uma classe para investimento, o Chris Burnisk, que é um americano, ele escreveu alguns anos atrás um livro chamado Criptoativos, ou Crypto Assets, eu tenho ele aqui, que é muito bom. Assim, ele já tem uns 3 anos, assim, talvez os dados não estejam todos atualizados, mas o conceito está todo ali, assim, vale muito a pena ler. Inclusive, eu vou mandar esse livro para a primeira pessoa daí que pedir. Só peço para que seja uma pessoa que realmente consiga fazer uso do livro, que consiga ler inglês, porque esse livro aqui está em inglês, mas para a primeira pessoa que pedir aí para a Liberta, a Liberta compartilha com a gente aí os dados, o endereço que a gente manda para vocês, tá bom? Como fazer uma diversificação em criptoativos não sendo 100% Bitcoin e a gestão de vocês é 100% passiva? Bem, justamente é isso que a gente propõe. Você tem várias maneiras de fazer uma diversificação. A que a gente propõe, e muito calçado, eu acho que em experiência dos últimos décadas no mercado financeiro, justamente a tese de índice, né, assim, sendo realmente assim, muito provada, justamente o que a gente propõe é a ideia de você comprar
ou investir no mercado como um todo e não apenas numa ou algumas criptomoedas, justamente tentando dar o que a gente chama do call ativo, né? De você tentar acertar quais são os projetos. A gente propõe isso porque, não só porque, assim, eu acho que em outras classes de ativos isso foi super bem estabelecido, quer dizer, não sei se a maioria das pessoas sabe, mas pega, por exemplo, o S&P 500, a grande maioria dos gestores profissionais perdem para o índice num período superior a 5 anos, né? Assim, quando você vem para o Brasil, isso também é verdade. Então, assim, isso está super estabelecido. O índice para longo prazo, para investimento a longo prazo, realmente assim, acaba sendo o melhor retorno e muito mais barato. Mas, principalmente no caso de cripto, isso ainda é mais impressionante, porque assim, a gente está falando do mercado assim, com incertezas, uma classe de ativo com incertezas enormes, assim, com modelos de negócio ainda não provados, que estão se provando ao longo do tempo. Mas então a gente acha que a ideia de você comprar um índice aí, sim, seguir as regras de diversificação desse índice, é uma forma melhor de investir. Então é isso que a gente propõe, é isso que a Hashdex faz, na verdade. E na segunda pergunta, se a gestão é 100% passiva, então com certeza, sim. Então a gente tem esse índice que ele é público, as regras você consegue justamente entender e uma vez definidas elas, a gente simplesmente só executa. Em que sentido o Bitcoin é mais rastreável que cash? Olha, acho que a melhor forma é entender primeiro a arquitetura de como isso funciona. Então pensa que numa transação você tem uma pessoa A que transaciona com uma pessoa B, né? E Bitcoin, blockchain, no fundo é um grande livro contábil, né, com absolutamente todas as transações que já ocorreram. Esse livro é público, qualquer pessoa, qualquer governo consegue acessar isso e saber imediatamente qual transação ocorreu em que momento, né? A grande questão é quem é essa pessoa A, quem é essa pessoa B, né? Que no mundo do dinheiro de nota ele é anônimo por si só, né? A partir do momento que você dá uma nota na mão de alguém, essa transação ocorreu e nunca ninguém vai ter registro dela, assim, ninguém sabe quem está por trás daquela nota e quem não está. Né? Então, por isso que transações eletrônicas assim, foram um grande avanço contra a lavagem de dinheiro lá atrás. Bitcoin é superior porque basicamente é o seguinte, se você pensar que a grande maioria das carteiras, né, as carteiras, as pessoas estão registradas e transacionam por exchanges reguladas pelo mundo, então esse número é maior que 90%. Então, a maior parte das transações, né, o governo, se precisar, ele consegue saber quem está por trás dela. O que gera até também uma facilidade para o governo, porque como todas as transações estão registradas, as que não estão basicamente linkadas a nenhuma carteira conhecida, é uma forma também do governo conseguir chegar ou suspeitar de alguma transação justamente deles fazendo lavagem. Hoje, assim, muito pouca gente entende isso, assim, a lavagem de dinheiro no mundo cripto é ridícula, uma fração mínima da lavagem que ocorre com mala de dinheiro correndo por aí. Assim, inclusive para quem sabe, para quem conhece, assim, tem aquela história da Silk Road, que justamente era um mercado, né, era um marketplace clandestino, né, que só foi fechado pelo FBI porque era em Bitcoin. Se fosse em nota, ele jamais conseguiria ter fechado. Então, então eu acho que isso é um dado interessante. Bitcoin é um investimento mais próximo do ouro? Por favor, comente. Então, muita gente chama o Bitcoin de o ouro digital, né? Assim, eu acho que ajuda a entender que Bitcoin ele foi criado lá, a visão dele inicial, lá do criador do Bitcoin, foi a ideia dele ser um meio de troca descentralizado ou denacionalizado, vamos dizer assim, fosse um dinheiro do mundo e não basicamente um dinheiro americano, um dinheiro brasileiro, um dinheiro europeu, né? Mas só que esse dinheiro ele tem uma volatilidade enorme, né? Então ele tem muita dificuldade de ser dinheiro, a não ser que uma nação ou algum território adote ele, vamos dizer assim, e aí realmente o Bitcoin sempre vai ser igual a um Bitcoin. Mas, então, o que aconteceu foi que, nesse período, justamente todas as características de uma boa reserva de valor sobressaíram, porque esse é muito menos ligado à volatilidade, né? Pelo contrário, pode ser, inclusive, uma ótima forma de você se proteger contra a inflação, enfim, ou a volatilidade das moedas pelo mundo. Então, assim, essa característica, ou esse somatório de características assim, de reserva de valor que o Bitcoin tem, que são fantásticas, a gente comentou bastante na nossa live, que faz trazer a lembrança imediata do ouro
como um proxy, mas no fundo, reserva de valor a gente tem um monte. A gente tem outros metais, prata, por exemplo, você tem obras de arte, né? Você tem propriamente moeda. Hoje em dia a reserva de valor do mundo é o dólar, nesse momento da história, quer dizer. Mas então eu acho que Bitcoin, assim, não sei se com certeza ele tem essa ligação direta com o ouro, que talvez seja o ouro eletrônico, mas eu acho que ele estaria mais para realmente ser uma alternativa muito boa de uma reserva de valor com uma série de vantagens nunca possíveis antes, porque realmente foi feito através do advento tecnológico. Existe alguma exchange decente no Brasil? Olha, com certeza tem players sérios no Brasil. Também tem muita gente que não faz o dever de casa. No nosso caso da Hashdex, assim, fora ser regulado no Brasil, né, pela CVM, aderente ao código da Anbima, a gente também é uma gestora regulada em Cayman e também com uma oferta regulada nos Estados Unidos pela SEC. Então, toda a nossa operação cripto acontece lá fora, né? E prioritariamente com alguns dos maiores trading desks do mundo, assim. Então, realmente empresas, assim, até muitas vezes tradicionais do mercado financeiro, né? A gente acaba privilegiando usar essas empresas por serem mais seguras, por terem balanços mais fortes, por serem estabelecidas, assim, justamente para garantir que tudo está muito sólido, né? Então a gente conhece muito mais o mundo lá fora do que o mundo aqui no Brasil, mas com certeza você tem players sérios no Brasil. O que a gente sempre recomenda faz o seu dever de casa, assim, faz a sua análise, assim, para entender realmente, separar o joio do trigo. Fale mais sobre a blockchain Cardano, também conhecido como ADA. Nossa, essa é uma pergunta que a gente não costuma receber muito, assim, de blockchains específicas. Mas olha, Cardano foi, na verdade, uma blockchain criada por um dos fundadores, um dos cofundadores do Ethereum, lá atrás, Charles Hoskinson, e que é um cara inteligentíssimo, assim, realmente, assim, uma figura, assim, super, super importante na indústria, assim. E ele, na ocasião, assim, é parte daquelas coisas que acontecem quando você tem um grupo trabalhando numa visão, quer dizer, eles divergiram visão e o Charles, ele tinha um pouco essa ideia de que tinha que ser mais escalável, tinha que ser mais aberto. Ele foi uma das primeiras pessoas a falar de Proof of Stake, que é uma coisa muito específica, é o consenso, né, do que vai ser aplicado para o Ethereum daqui a pouco, na versão nova, mas no Cardano já foi talvez o primeiro Proof of Stake que surgiu por aí. E aí o Charles Hoskinson saiu e criou o Cardano justamente para tentar melhorar, na visão dele, as falhas do Ethereum que tinham na época, assim. Então, assim, tem várias coisas legais do Cardano, tem várias coisas também, enfim, que hoje em dia não são tão interessantes, mas legal, acho que assim, o time é muito bom, então, assim, realmente o Charles Hoskinson conseguiu trazer muita gente boa junto, realmente, assim, muita gente, assim, peso pesado, assim, da academia, do mundo de criptografia, né? Mais um mundo mais técnico, né? Enfim, e basicamente montou um projeto, acho que é 2015, se não me engano, acho que muito credível, assim. Mas, por outro lado, assim, já tem quase 5 anos e eles vêm falhando relativamente, assim, na execução, na entrega, assim. O projeto ainda continua com uma cara boa, assim, mas realmente, assim, tem muito que provar ainda, assim. Por exemplo, Cardano hoje não conseguiu nem se qualificar para o nosso índice. Já teve no passado, mas hoje não está. Então, assim, a gente vai ter que ver o que acontece, mas esse é o Cardano. Achei interessante a pergunta. Geralmente a gente não consegue, a gente não costuma ouvir muitas pessoas interessadas em blockchains específicas. Existe algum caso de grandes governos usando Bitcoin como reserva? Olha, publicamente que se saiba, não. A gente não tem notícia, ou pelo menos notícia pública, de nenhum governo comprando consistentemente Bitcoin, acumulando Bitcoin para servir como reserva, como muitos governos fizeram isso historicamente com o ouro. Especula-se muito que em algum momento isso vai acontecer, assim, não se sabe quando, não se sabe quem. Eu chutaria que possivelmente que se começar isso seriam de governos menores, né, vamos dizer assim, mas isso é pura especulação. O que acontece é que você tem casos em que governos fizeram ações anticrime, crime cibernético, enfim, e acumularam Bitcoin ou cripto de maneira geral, e alguns venderam, outros mantiveram. Então, assim, você tem um caso clássico que eu comentei aqui ainda há pouco, da Silk Road,
que era um mercado online, assim, literalmente você podia contratar crimes e coisas do tipo, que só operava em Bitcoin, e aí a grande história é que ele só pôde ser fechado porque era Bitcoin, porque se fosse dinheiro não conseguia fechar. Mas, então, por exemplo, o governo americano, o FBI, os US Marshals, na verdade, assim, quando eles fecharam esse mercado, eles acumularam Bitcoin e depois até venderam no mercado. Até que foi uma coisa engraçada, que eles legitimaram, vamos dizer assim, Bitcoin como um ativo naquele momento, mas isso é outra história. Mas tem, por exemplo, também o governo da Bulgária, que também, enfim, fez uma operação anticrime lá com o player e acabou acumulando literalmente 213 mil Bitcoins. E algo que se sabe, isso nunca foi vendido até hoje. Então, assim, isso torna literalmente o governo da Bulgária o segundo maior possuidor de Bitcoin do mundo. O primeiro talvez seja, enfim, é o que se especula se é o criador do Bitcoin, que é o Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se é um grupo de pessoas ou basicamente uma pessoa só, mas que supostamente tem algo em torno de 1 milhão de Bitcoins, mas literalmente o segundo maior, a segunda maior baleia do mundo do Bitcoin é o governo da Bulgária. Enfim, até uma coisa que as pessoas sabem pouco, mas a história é fascinante. Vamos ver o que acontece, quais são as cenas dos próximos capítulos. Não sei, ao que se sabe, eles não venderam ainda. Bom, essas foram as perguntas que o pessoal da Liberta tinha separado para a gente responder. Espero que vocês tenham achado interessante, que vocês consigam fazer boa utilidade dessas respostas. Mas a gente realmente recomenda que vocês, caso se interessem pelo tema, estudem, entendam mais, façam seu dever de casa, porque realmente é um mundo fascinante e informação, quer dizer, com grandes incertezas, mas também com grandes retornos e potencial. Como a gente comentou, a gente é distribuído, hoje nossos fundos são distribuídos pelas grandes plataformas e XP entre elas, então vocês conseguem continuar essa conversa não só com a Hashdex, através do nosso site, enfim, escrevendo para a gente, quer dizer, mas também através dos assessores, como a turma da Liberta. Enfim, então obrigado pela atenção, bom dia a todos, até mais.